Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Copom reduziu a taxa de juros e os bancos revisaram a sua Selic terminal, aquela Selic mais baixa para ao longo do ano. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As revisões do mercado brasileiro dos juros e também um entendimento em detalhe do comunicado do Copom. Vininvest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. E antes de começar esse vídeo, eu tenho algo grátis, literalmente grátis para você que ficar até o final. Por isso, aguarde que você vai ganhar aqui um prêmio, um presente assistindo esse vídeo. Vamos lá, vamos começar falando aí sobre a dúvida do mercado. Os juros não vão cair mais? Vamos entender um pouco do que aconteceu. Você já sabe que a taxa Selic está agora em 10,75, depois da reunião de ontem do Comitê de Política Monetária, que caiu mais 0,5%. Essas quedas já vêm acontecendo desde agosto de 2023. E agora, em março de 2024, aconteceu uma outra queda. E esse gráfico no canto direito aqui mostra para você a Selic em 10,75. A partir disso, os bancos começaram então a revisar a projeção da sua expectativa de Selic terminal. Vini, o que seria a Selic terminal? É aquela Selic que seria o piso, a última taxa Selic na qual pararia de cair a taxa Selic daí para frente. E eu vou trazer para você quatro instituições financeiras que já divulgaram as suas novas expectativas. A primeira delas é a XP. A XP disse que espera 9% de taxa Selic ao final do ciclo, ou seja, ao final dos últimos cortes. E disse mais ainda, se tivesse que dizer entre uma Selic acima ou abaixo de 9%, ela disse que há mais probabilidade de acima de 9% do que uma queda abaixo de 9%. Então tá aí, a expectativa da XP é 9%, mas se tiver que apostar, ela aposta que a Selic vai estar um pouco acima. O Banco Santander também divulgou a sua expectativa e ele foi ainda mais, disse que espera 8,5% no final de 2024. Em outras palavras, continua acreditando em quedas fortes da taxa Selic. Talvez não só uma de meio, mas várias outras. Tá aí a expectativa do Banco Central. Do Banco Santander. Cortes mais fortes na taxa de juros. A Nova Futura Investimento também divulgou a sua taxa Selic. A expectativa é de 9,5% no final de 2024. E mais do que isso, falou que para 2025 espera que ela chegue em 8,5%. Em outras palavras, cai, vai esperar um pouco e vai continuar caindo. Essa é a expectativa da Nova Futura. E o Bank of America, o famoso BOVA, está dizendo aí para você, 9,5% é a expectativa no final do ano, com 2 cortes de meio nas próximas reuniões e um corte de 0,25%. Você está acreditando em quê? Coloque aí nos comentários, eu quero saber a sua expectativa da taxa Selic para o final do ano, final de 2024. E eu vou emitir também a minha opinião nos comentários. Vamos lá, vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Só que antes, dá aquele super like, porque tem muita gente assistindo, mas poucas contribuem gratuitamente com o like. Dá aquele joinha aí para ajudar a divulgar esse vídeo gratuito. Vamos tentar entender um pouco, então, do comunicado do Copom, que decidiu pela redução da taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Tradicionalmente, o Copom começa, então, fazendo uma análise do cenário externo. E eu ressalto aqui 2 palavras importantes que ele vem mantendo, reunião após reunião. Vem dizendo que o mercado externo continua volátil. Essa é a parte inicial do parágrafo que ele fala sobre mercado externo. E a parte final, ele diz então que exige cautela por parte dos países emergentes. Tá aí, o ambiente externo segue volátil, marcado pelos debates sobre o início da flexibilização de política monetária. O que significa isso? Início das quedas de juros nas principais economias.
Mas, Vini, aqui já está caindo há mais de 6 meses. É verdade, mas nós não estamos nas principais economias. E ele diz ainda, e a velocidade com que se observará a queda da inflação. Então ele está dizendo que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Disse ainda que ele avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte dos países emergentes. E eu imagino que essa cautela não é só com juros, é também no combate à inflação. Continuando, o cenário interno, ele começa dizendo de preocupação, então, com a desaceleração econômica e volta à questão dos juros. Olha aí, o conjunto de indicadores da atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia antecipado pelo Copom. Vou dizer aqui para você, esse cenário de desaceleração, talvez o Copom esteja olhando para o próximo ano, porque para esse ano, indicadores antecedentes já mostraram uma leve melhora. Vou repetir, uma leve melhora para esse ano de 24. Talvez o Copom esteja dizendo para o ano seguinte. Só que ele ainda traz aí a preocupação com a inflação ao consumidor, dizendo, enquanto as medidas de inflação subjacente se situarem acima da meta para divulgação. Ou seja, a preocupação com a inflação continua aqui no Brasil. E os juros vão continuar um pouco mais altos para que a inflação realmente possa retornar para a meta e conseguir visualizar mais adiante, não só agora para 24, mas também para 25, que ela realmente está controlada. Então tá aí o cenário interno e o cenário externo. E aí ficou aquela pergunta, teremos inflação ou temos risco de deflação? E ele traz aí as incertezas. Primeiro, em relação ao cenário inflacionário, o que poderia fazer com que a inflação fique mais alta mundialmente e no Brasil? E ele ressalta uma maior persistência da inflação global. É isso mesmo, se a inflação global não for combatida, ela vai voltar aqui no Brasil. Porque, por exemplo, nós temos várias questões atreladas à questão inflacionária no Brasil. E isso é importantíssimo, o combate à inflação mundial. E ele diz ainda, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais forte. A inflação de serviços é aquela mais difícil de ser combatida. Não é só aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos também é a mesma dificuldade. Por quê? Tanto aqui quanto lá, nós temos uma representatividade do setor de serviços muito alta. Então, se você não combater a inflação de serviços, pode ser que a guerra contra a inflação dure muito mais tempo. Esse aí é o cenário inflacionário. Só que ele diz também que existe uma possibilidade de termos um cenário deflacionário. E para isso ele ressalta a desaceleração da atividade global mais acentuada do que a projetada. O que significa isso? A famosa recessão deflacionária. Em outras palavras, é os países aumentando a taxa de juros, mantendo elas altas por muito tempo e a economia enfraquecendo rapidamente. Se a economia está enfraquecendo, significa que não está tendo consumo. Se não está tendo consumo, significa que os preços podem estar caindo muito rapidamente. E a deflação é muito mais perigosa do que a inflação. Segundo ponto que ele coloca, os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais forte do que o esperado. Esses dois pontos estão interligados. Então você tem a preocupação tanto inflacionária quanto a deflacionária. Eu vou te dar aqui a minha opinião. Eu acho que para o médio prazo, para daqui, por exemplo, um ano, a preocupação já é com a deflação, não é mais com a inflação. A inflação, aos pouquinhos, vai cedendo, mas podemos ter sérias preocupações deflacionárias para o próximo ano. Anota aí para você entender. Continuando, ele fala constantemente sobre duas preocupações. A primeira é a preocupação fiscal, a importância das metas fiscais, que inclusive estão para serem revistas pelo Poder Executivo. E ele relaciona isso diretamente com a inflação e logo com as taxas de juros. Observa aí, tendo em vista
em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e também para a política monetária. Traduzindo, se o governo começar a gastar mais, emitir mais dinheiro, qual é que vai ser o problema? Nós devemos ter mais inflação, porque se você aumenta a base monetária, o famoso M2, automaticamente vamos ter mais inflação. Logo, os juros não vão cair da forma como o Copom espera na data de hoje. Então, ele está dizendo a respeito disso. Precisa controlar a questão fiscal, a questão, então, da emissão de novos benefícios. E diz ainda que o trabalho do Comitê de Política Monetária olha o ano de 2024 e também o de 2025. Só que repara na parte de baixo. Ele diz: a meta do horizonte relevante inclui o ano de 2024 e, em maior grau, 2025. Em outras palavras, o Copom já está olhando para frente. É claro que ele quer manter a situação controlada como está ficando, só que o olhar já está para 2025. E veja que nem entramos ainda no mês de abril. Então, quando estamos falando aí de preocupações com juros, a autoridade monetária olha sempre um pouco à frente do que nós que estamos aqui. E aí fica aquela pergunta então, ok, na visão do Copom, como é que vão ficar os juros? Presta atenção aí porque ele fala, o comitê então fez uma redução de 0,5% e ele diz que essa redução foi unânime. Eu vou repetir porque esse ponto é importantíssimo. Todos os 9 membros votantes foram unânimes na redução de 0,5%. E mais do que isso, optaram por comunicar que antevém que se o cenário se mantiver, teremos uma reunião de mesma magnitude, ou seja, de 0,5% na próxima reunião. Todos eles entenderam que essa previsão está correta e por isso eles foram unânimes. Em outras palavras, mais 0,5% na próxima reunião. E é isso que é o importante nesse momento. Eu disse para você que no final eu ia trazer um presente para você que assistiu o vídeo todo. E não é mentira. Eu quero te mostrar aqui esse presente que eu estou retomando. Se você quer ganhar o painel do Tesouro gratuitamente, eu estou retomando o lucro máximo na renda fixa, o nosso curso de renda fixa, que você vai clicar em Quero Entrar Agora, www.vininvest.com.br/lucro máximo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai clicar, automaticamente vai aparecer a página. Você, além de ganhar o painel do Tesouro gratuitamente, vai digitar Vini25 aqui embaixo e vai receber um desconto que eu estava dando para a Semana do Consumidor. Traduzindo, você vai ter aí ganho de graça o painel do Tesouro Direto, bastando se inscrever para o curso Lucro Máximo na Renda Fixa. Mas Vini, eu não quero o curso, eu quero somente o painel. Volto a dizer, você ganha o painel gratuitamente, mas se você estiver só interessado no painel, eu vou deixar o meu e-mail aqui do lado. Tá aqui para você, cursovininvest@gmail.com, e também um WhatsApp para você tirar qualquer dúvida. Nós temos planos semestrais, anual e vitalício do painel do Tesouro. Me diga qual é o plano que você quer que eu vou trazer para você. cursovininvest@gmail.com. Depois não vai dizer e ficar reclamando. Você pediu, eu trouxe de volta o painel do Tesouro gratuitamente, de forma vitalícia, no curso Lucro Máximo, que também é de forma vitalícia. A decisão agora é sua. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aprendam bastante e tenham essa ferramenta que é a única da internet, que atualiza diariamente todos os títulos do Tesouro. É gratuito, se inscrevendo para o Lucro Máximo. Um abraço e até o próximo vídeo.